E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele desde o tabernáculo do testemunho, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum dentre vós oferecer oferta ao Senhor, de gado ou ovelha fareis vossa oferta. Se sua oferta for holocausto de vacas, macho sem mácula oferecerá. De sua vontade oferecerá à porta do tabernáculo do testemunho diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, e ele o aceitará para expiar-lhe. Então degolará o bezerro na presença do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o sangue, e o espargirão ao redor sobre o altar, o qual está à porta do tabernáculo do testemunho, e tirará a pele do holocausto, e o dividirá em suas peças. E os filhos de Arão sacerdote porão fogo sobre o altar, e porão a lenha sobre o fogo. Logo os sacerdotes, filhos de Arão, acomodarão as peças, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está sobre o fogo, que haverá em cima do altar, e lavará com água seus intestinos e suas pernas. E o sacerdote fará arder tudo sobre o altar. Holocausto é oferta acesa de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta para holocausto for de ovelhas, dos cordeiros, ou das cabras, macho sem defeito oferecerá. E há de degolá-lo ao lado norte do altar diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, espargirão seu sangue sobre o altar ao redor, e o dividirá em suas peças, com sua cabeça e sua gordura, e o sacerdote as acomodará sobre a lenha que está sobre o fogo, que haverá em cima do altar, e lavará suas entranhas e suas pernas com água, e o sacerdote oferecerá tudo, e o fará arder sobre o altar. Holocausto é oferta acesa de cheiro suave ao Senhor. E se o holocausto que houver de oferecer ao Senhor de aves, apresentará sua oferta de rolinhas, ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e há de tirar-lhe a cabeça, e fará que arda no altar, e seu sangue será espremido sobre a parede do altar. E lhe há de tirar o papo e as penas, o qual lançará junto ao altar, até o oriente, no lugar das cinzas, e a fenderá por suas asas, mas não a dividirá em dois, e o sacerdote a fará arder sobre o altar, sobre a lenha que estará no fogo. Holocausto é oferta acesa de cheiro suave ao Senhor. E quando alguma pessoa oferecer oferta de grãos de presente ao Senhor, sua oferta será flor de farinha, sobre a qual lançará azeite, e porá sobre ela incenso, e a trará aos sacerdotes, filhos de Arão, e disso tomará o sacerdote seu punho cheio de sua flor de farinha e de seu azeite, com todo o seu incenso, e o fará arder sobre o altar, oferta acesa para memorial, de cheiro suave ao Senhor. E a sobra da oferta será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas que se queimam ao Senhor. E quando ofereceres oferta de presente cozido em forno, será de tortas de flor de farinha sem levedura, amassadas com azeite, e massas sem levedura untadas com azeite. Mas se teu presente for oferta de alimentos de panelas, será de flor de farinha sem levedura, amassada com azeite, a qual partirás em peças, e expulsarás sobre ela azeite. É presente. E se teu presente for oferta cozida em frigideira, ela será feita de flor de farinha com azeite. E trarás ao Senhor a oferta que se fará destas coisas, e a apresentarás ao sacerdote, o qual a chegará ao altar. E tomará o sacerdote daquele presente, em memória do mesmo, e o fará arder sobre o altar, oferta acesa, de suave cheiro ao Senhor. E o restante da oferta será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas que se queimam ao Senhor. Nenhum presente que oferecerdes ao Senhor será com levedura, porque de nenhuma coisa levedada, nem de nenhum mel, se há de queimar oferta ao Senhor. Na oferta das primícias as oferecereis ao Senhor, mas não subirão sobre o altar em cheiro suave. E temperarás toda a oferta de teu presente com sal, e não farás que falte jamais de teu presente o sal da aliança de teu Deus. Em toda oferta tu oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor presente de primícias, tostarás ao fogo as espigas verdes, e o grão esmigalhado oferecerás por oferta de tuas primícias. E porás sobre ela azeite, e porás sobre ela incenso, é presente. E o sacerdote fará arder, em memória do presente, parte de seu grão esmigalhado, e de seu azeite com todo o seu incenso, é a oferta acesa ao Senhor. E se sua oferta for sacrifício pacífico, se houver de oferecê-lo de gado seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça de sua oferta, e a degolará à porta do tabernáculo do testemunho, e os sacerdotes, filhos de Arão, espargirão seu sangue sobre o altar em derredor. Logo oferecerá do sacrifício pacífico, por oferta acesa ao Senhor, a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre os lombos, e com os rins tirará a gordura que está sobre o fígado. E os filhos de Arão farão arder isto no altar, sobre o holocausto que estará sobre a lenha que haverá em cima do fogo. É a oferta de cheiro suave ao Senhor. Mas se de ovelhas for sua oferta para sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem mácula. Se oferecer cordeiro por sua oferta, há de oferecê-lo diante do Senhor, e porá
porá sua mão sobre a cabeça de sua oferta, e depois a degolará diante do tabernáculo do testemunho, e os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em derredor, e do sacrifício pacífico oferecerá por oferta acesa ao Senhor sua gordura, e a cauda inteira, a qual tirará a raiz do espinhaço, e a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as entranhas, também os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o que está sobre os lombos, e com os rins tirará a gordura de sobre o fígado, e o sacerdote fará arder isto sobre o altar, comida de oferta acesa ao Senhor. E se for cabra sua oferta, oferecê-la diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça dela, e a degolará diante do tabernáculo do testemunho, e os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em derredor. Depois oferecerá dela sua oferta acesa ao Senhor, a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o que está sobre os lombos, e com os rins tirará a gordura de sobre o fígado. E o sacerdote fará arder isto sobre o altar, é comida de oferta que se queima em cheiro suave ao Senhor, a gordura tudo é do Senhor, estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas, nenhuma gordura nem nenhum sangue comereis. Logo depois de saírem da sinagoga, vieram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo falaram dela para Jesus. Então ele aproximou-se dela, tomou-a pela mão, e a levantou. Logo a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao entardecer, quando o sol já se punha, trouxeram-lhe todos os doentes endemoninhados, e toda a cidade se juntou à porta. Ele curou muitos que se achavam mal de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Ele não deixava os demônios falarem, porque o conheciam. De madrugada, ainda escuro, ele se levantou para sair, foi a um lugar deserto, e ali esteve a orar. Simão e os que estavam com ele o seguiram. Quando o acharam, disseram-lhe: todos estão te procurando. Jesus lhes respondeu: vamos para as aldeias vizinhas, para que eu também pregue ali, pois vim para isso. Ele pregava em suas sinagogas por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Um leproso aproximou-se dele, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo-lhe: se quiseres, tu podes limpar-me. E Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. Quando disse isso, logo a lepra saiu dele, e ficou limpo. Jesus advertiu, e logo despediu, dizendo-lhe: cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece por teres ficado limpo o que Moisés mandou, para lhe servir de testemunho. Porém, quando ele saiu, começou a anunciar muitas coisas, e a divulgar a notícia, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Em vez disso, ficava do lado de fora em lugares desertos, e pessoas de todas as partes vinham até ele. Dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e ouviu-se que estava em casa. Logo juntaram-se tantos, que nem mesmo perto da porta cabiam, e ele lhes falava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Como não podiam se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, fizeram um buraco, e baixaram por ele o leito em que jazia o paralítico. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. E estavam ali sentados alguns escribas, que pensavam em seus corações: por que este homem fala essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que assim pensavam em si mesmos. Então perguntou-lhes: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito, e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti eu digo, levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E logo ele se levantou, tomou o leito, e saiu na presença de todos, de tal maneira, que todos ficaram admirados, e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Senhor, até quando tu somente observarás? Resgata minha alma das assolações deles, minha única vida dos filhos dos leões. Assim eu te louvarei na grande congregação, numa grande multidão eu celebrarei a ti. Não se alegrem meus inimigos por causa de mim por um mau motivo, nem acenem com os olhos aquele que me odeiam sem motivo. Porque eles não falam de paz, mas sim, planejam falsidades contra os pacíficos da terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu, Senhor, tens visto isso. Não fiques calado. Senhor, não fiques longe de mim. Levanta-te e acorda para meu direito, Deus meu e Senhor meu, para minha causa. Julga-me conforme a tua justiça, Senhor meu Deus, e não deixes eles se alegrarem de mim. Não digam eles em seus corações: ahá, vencemos, alma nossa. Nem digam: nós já o devoramos. Que eles se envergonhem, e sejam juntamente humilhados os que se alegram pelo meu mal. Vistam-se de vergonha e confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem de alegria e sejam muito contentes os que amam a minha justiça, e continuamente digam: seja engrandecido o Senhor, que ama o bem-estar de seu servo. E minha língua falará de tua justiça, louvando-te o dia todo.
A mulher louca é causadora de tumultos, ela é tola, e não sabe coisa alguma, e se senta à porta de sua casa, sobre uma cadeira, nos lugares altos da cidade, para chamar aos que passam pelo caminho, e passam por suas veredas, dizendo, qualquer um que for ingênuo, venha aqui, e aos que têm falta de entendimento, ela diz, as águas roubadas são doces, e o pão escondido é agradável. Porém aquele que a ouve não sabe que ali estão os mortos, os convidados dela estão nas profundezas do mundo dos mortos.